Vem aí o 8º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de março de 2015, no Templo Sede da Assembleia de Deus, no Belenzinho, São Paulo, com os palestrantes internacionais Stan Toller, Marlene Lefevre, Michelle Anthony, Clancy Reis. E do Brasil, José Wellington Bezerra da Costa, José Wellington Júnior, Ronaldo Rodrigues de Souza, Antônio Gilberto, Elienay Cabral, Cláudio Honor de Andrade, Elaine Cruz, César Moisés, entre outros. Prepare já sua caravana. Pagamentos facilitados. Informações pelo 21 2406 7400 ou pelo site editoracpad.com.br/eventos. 8º Congresso Nacional de Escola Dominical. Uma realização CPAD. Lição 10. O perigo da busca pela autorrealização humana. A paz do Senhor, meu querido professor, a paz do Senhor, minha querida professora, é um prazer estar com você mais uma vez hoje para abordarmos algumas observações breves, pequenas, sobre a lição deste domingo, que é a lição de número 10, o perigo da busca pela autorrealização humana. 3 observações eu gostaria de trazer para você que constam no texto desta lição. Tiago chama a atenção, primeiramente, sobre a questão de pedir mal. Geralmente, é comum cristãos pedirem coisas das quais não necessitam. É comum e é natural que cristãos peçam a Deus coisas das quais não serão de serventia para a sua comunhão com Deus, nem para a sua vida, conforme a observação e a ótica do próprio Deus. Então, quando Tiago aborda essa questão e deixa claro que nós pedimos e nem sempre recebemos aquilo que pedimos porque estamos pedindo mal para gastar nos nossos próprios deleites, devemos observar que Deus tem compromisso, sim, com aquilo que é necessário e não na verdade, com aquilo que nós achamos que é necessário. Existe um padrão de valores aos olhos de Deus que são muito importantes. E Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, Ele sabe aquilo que é melhor para nós e aquilo que não é melhor. Então, quando nós pedimos todas as coisas de acordo com a vontade de Deus, quando estamos apoiados na palavra e quando estamos pedindo que Deus faça essa apuração e decida se vai ou não abençoar-nos com aquilo que nós estamos pedindo dentro da vontade dele, é por isso que eu estou dizendo nesse aspecto, então nós podemos ficar descansados de que Deus vai fazer sempre o melhor em prol de cada um de nós. Ou seja, para que você não peça e dê com a cara na porta, como dizemos por aqui, né, para que você aprenda a pedir de acordo com a vontade de Deus, não para gastar nos seus deleites pessoais, no seu deleite pessoal, na sua vaidade ou em coisas que não vão engrandecer o reino de Deus nem a comunhão dele com você. Segundo aspecto, uma das coisas que me chama a atenção na lição de hoje é a verdade que Tiago diz que Deus dá graça ao humilde. Deus espera que nós hajamos de forma humilde? É claro que sim. Deus tem uma intranquilidade, podemos dizer assim, com o orgulho. Afinal de contas, não vamos esquecer que pessoas orgulhosas têm muita dificuldade de conseguir ter comunhão com Deus, não é? Porque o orgulhoso está sempre cheio de si, ele acha que está sempre certo, muitas vezes não quer ouvir a outra pessoa, outras pessoas não ouvem conselhos, porque aos seus próprios olhos o orgulhoso, ele deseja fazer aquilo que decidiu e ponto final. E a Bíblia deixa claro que, ao contrário do orgulhoso, a quem Deus resiste, ou seja, Deus cria uma barreira para trabalhar com a pessoa orgulhosa, ao contrário, a pessoa humilde, Deus dá uma coisa chamada graça. Mas, Alexandre, não é curioso Deus usar essa expressão graça? Sim, mas graça não no sentido de favor imerecido com o qual nós recebemos a salvação, mas sim graça no sentido de bondade, misericórdia. Todas essas observações são sinônimas, de uma forma que nós possamos entender que diante de Deus e mesmo diante dos nossos próximos não devemos ser pessoas soberbas, mas pessoas humildes, porque a humildade agrada a Deus. Veja o exemplo de Jesus. Jesus tinha todos os predicados para ser uma pessoa arrogante? É claro que sim. Afinal de contas, ele era o Deus encarnado.
não é? Ele tinha poder de curar as pessoas, poder de expulsar demônios, poder de falar e convencer as pessoas. Ele tinha poder de ressuscitar os mortos. Mas sempre que você observar Jesus nos evangelhos, você vai ver que ele sempre tinha uma atitude de humildade diante de Deus e diante de outras pessoas também. É claro que ele resistiu aos soberbos? É claro que sim. Entretanto, quando olhamos o exemplo de Jesus, vamos observar que Jesus, ele prezava pela humildade e dessa forma ele viveu e foi o quê? Vitorioso. E aí entra a terceira observação, já que nós estamos exaltando a humildade, vale a pena aqui falar sobre humilhar-se diante de Deus, não é? Tiago deixa claro que nós devemos ter esse hábito de estar sempre humilhando-nos diante de Deus. E isso tem uma importância muito grande, sim. Quando analisamos Tiago capítulo 1, verso 7, ele diz aqui: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não raro, as pessoas dizem, resista ao diabo e ele vai fugir de você. É verdade, mas muitas pessoas esquecem da primeira sentença, que é sujeitai-vos, pois, a Deus. Então Tiago deixa claro, sujeite-se a Deus e resista ao diabo. Tem gente que faz o contrário, resiste a Deus e se sujeita ao diabo. Mas quando nós invertemos essa ordem, dá problema. Quando nós mantemos a ordem daquilo que a Bíblia diz, nós vamos perceber que as coisas fluem de uma forma muito melhor. Então, para nós recapitularmos essas 3 observações para você trazer na sua lição. Primeira, aprenda a pedir de acordo com a vontade de Deus. Não tenha em mente fazer pedidos que Deus vai rejeitar, porque vão ser gastos para os seus deleites pessoais, que nada tem em relação à vontade de Deus para a sua vida. Segundo, Deus dá graça aos humildes, ou seja, preze por ser uma pessoa humilde, não arrogante, não orgulhosa. E em terceiro lugar, aprenda a humilhar-se diante de Deus, ou seja, humilhar-se sujeitando-se a Deus, para depois sim você resistir ao diabo. A humildade é a palavra-chave desta lição. Então, utilize-a de uma forma muito especial, com as suas palavras, com o seu exemplo de vida, e com certeza Deus vai abençoar grandemente o seu ministério. Deus abençoe você. CPAD, a editora da Escola Dominical.